E aí, gente, como vocês estão? Eu tô com mais um vídeo. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou aprontar de novo. Eu avisei pra vocês, no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, pra quem não viu, que o mês de agosto eu iria aprontar, que teria muita coisa nova aqui, tá bom? Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que tem vídeo novo toda segunda-feira, às 3 horas da tarde. Cheguei em casa agora e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu nesse vídeo. Já tem um tempo que eu quero fazer isso, que foram as tatuagens que eu fiz, que vocês viram aí no vídeo que passou. Mas pra chegar nesse assunto, eu quero voltar lá atrás. Desde criança, desde que eu nasci quando os meus pais eram muito novos. Então eu fui criada pelos meus avós paternos. E eu sempre fui muito apegada a eles, desde pequena. Eu vivia na casa deles praticamente, só vinha pra casa pra dormir. Não tem nem como falar que eu não amo, né, os meus avós. Também fui criada pela minha avó materna. Por ser criada pelos meus avós, eu sempre fui muito apegada a eles. Várias vezes viajamos juntos pra vários lugares, só eu e eles. E eu era tratada como uma filha mesmo, uma filha que eles não tiveram, porque o meu pai é filho único. No final de 2016, eu tinha 12 anos. Um Natal que teve aqui em casa, eu lembro que eu tive um sonho. E os meus sonhos é uma coisa muito estranha, porque a maioria das coisas que eu sonho acontecem. E isso me assusta um pouco. Eu lembro que no Natal, um dia antes do Natal, no dia 23 mais ou menos, do dia 23 pro dia 24, eu lembro que eu sonhei que a minha avó paterna falecia. E eu lembro exatamente ver o velório, essas coisas. E eu, quando sonho com essas coisas, eu costumo falar. Se é com a pessoa, eu falo ainda mais. Eu gosto de compartilhar e de, acho que, tentar alertar. Não sei, eu gosto de falar quando eu sonho. Falar o que aconteceu, o que eu sonhei. E eu lembro que no Natal, um clima totalmente de festa, eu cheguei pra minha avó e falei o sonho. E o meu avô tava do lado. E ele falou assim: Malu, para com isso, para de falar desses assuntos. Sabe, é Natal, não tem pra que ficar falando disso. O meu avô era uma pessoa muito alegre, muito inteligente. E eu já vou explicar o porquê eu estou falando tá? Em 2017, 10 de fevereiro de 2017, na madrugada, eu estava dormindo no quarto dos meus pais. E eu lembro que do dia 9 pro dia 10 foi um dia bem conturbado, pra falar a verdade. O dia 9 foi um dia onde estava acontecendo muitas coisas, onde eu lembro que eu tinha que ir ao médico e a minha avó paterna ia me levar. Eles moravam um pouco afastados de onde eu moro, em outro bairro. E minha mãe estava mantendo contato com ela, com meu avô, pra saber como seria, como ela iria me levar ao médico, enfim. E eu lembro, o meu avô tava começando no WhatsApp, né? Tava começando a mexer, falava comigo todo dia. E eu fiquei bem mal, porque no dia 9 ele
não chegou a falar comigo. E eu achei estranho, eu acho que eu também não tava com tempo de conversar com ele, porque, como eu disse, foi um dia muito conturbado. E aí chegou a noite, todos fomos dormir, eu fui dormir no quarto dos meus pais, coloquei um colchão no chão e dormi. Não lembro exatamente porquê, mas eu dormi lá. E foi uma noite bem ruim. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum, eu me debatia muito. Senti que, não sei, eu tava meio desconfortável, eu sentia que tava acontecendo algo ruim, sabe? Eu tava sentindo um clima pesado, um clima ruim, mas eu não sabia o que que era. Tentei dormir, não consegui. E há mais ou menos umas 4, 5 horas da manhã, o celular da minha mãe toca. Nisso, como eu não tava conseguindo dormir, eu escutei tudo. O celular da minha mãe toca e era minha avó paterna ligando, gritando no telefone, falando que o meu avô tinha desmaiado, estava passando mal. E eu lembro que a minha mãe acordou meu pai, né, gritando, e eu lembro que eles deram um pulo, e eles foram, e no mesmo momento que eu escutei que ele tinha desmaiado, que o meu avô tinha desmaiado, eu já sabia que não era um desmaio. O meu avô era uma pessoa saudável, era fumante, mas era saudável, nunca passou mal, nunca precisou ir ao médico. Então, eu sabia que não era um desmaio. Eu no fundo, eu já sabia que ele teria nos deixado. Só que eu não queria acreditar. Eu sabia, mas não queria acreditar. E por volta de 6 horas da manhã, eles já tinham saído, eu consegui dormir. Dormi até umas 8, 9 horas por aí. Quando eu acordei, eu queria que fosse um sonho. Eu acho que eu pensava que seria um sonho. Porque eu não queria acreditar. E quando eu levantei, o meu irmão já estava acordado, a minha avó materna que mora com a gente já estava acordada, falando no telefone, recebendo várias ligações, e eu não estava entendendo o que que era, o que que estava acontecendo. E a minha avó, eu perguntei, eu falei, vó, o que que tá acontecendo? O que que tá rolando? E eu lembro que ela falou assim, olha, o seu avô passou mal e ele tá no hospital. Ele tá internado no hospital e os seus pais acordaram e foram lá visitá-lo, saber o que tá acontecendo. Mas fica tranquila. Aí eu falei, ué, perguntei por que meu irmão estava em casa. Porque na época eu estudava à tarde e o meu irmão estudava de manhã. E eu perguntei, ué, por que ele tá em casa? E aí ela falou que meus pais falaram que era melhor ele ficar em casa. E aí tudo bem. Eu achava que era um sonho e acreditei no que minha avó falou sobre ele estar no hospital. E como eu estudava à tarde, toda manhã eu fazia meus deveres de casa, né, da escola. E eu lembro que eu peguei meus cadernos, fui pra cima da cama, joguei todos e ia começar a fazer meus deveres, né, como todo dia eu fazia. Só que eu sou muito de sentir as coisas, eu sinto, eu sonho. E eu lembro que eu sentia que eu tinha que pegar o celular. Coisa que toda vez que eu fazia os deveres, eu jogava o celular longe e focava ali em fazer meus deveres, meus trabalhos. E eu sentia que eu tinha que pegar o telefone. E eu não sabia por que, eu não estava entendendo. E aí eu peguei o telefone. Eu tenho um grupo da minha família, com a minha família de Recife, que por parte da minha mãe. E eu li uma mensagem. Eu nunca sou de entrar em grupo de família. Eu não sou muito nem de falar em grupo, nem de ver mensagem em grupo, não sou mesmo. E eu nunca entrava naquele grupo.
nunca falava nada. E nesse dia eu não sei o porquê exatamente, mas eu decidi entrar, ver as mensagens. Nisso que eu entrei, tinha uma mensagem da minha mãe falando: o meu sogro faleceu essa manhã. E eu lembro que quando eu li essa mensagem, eu não queria acreditar, eu fiquei em choque, pra ser bem sincera. Eu fiquei muito em choque e a minha avó tava no quarto, minha avó materna. Eu levei o celular pra ela e falei assim: lê pra mim o que tá escrito. Eu não sei se aquilo foi revolta dela não ter me contado o que estava acontecendo. Eu não sei. Mas ela leu e ficou olhando pra mim. E nisso eu comecei a chorar muito. Voltei pro meu quarto. Joguei os cadernos de lado. E eu lembro que eu fiquei muito mal. Muito mal. Porque eu era muito apegada ao meu avô, principalmente. Não que eu não fosse com a minha avó paterna, mas com o meu avô era uma coisa de outro mundo, era surreal a conexão que a gente tinha, sabe? Então eu fiquei muito, muito mal. Eu lembro que minha avó trouxe até chá pra me acalmar, trouxe várias coisas pra eu tentar me sentir melhor, mas não tem como, nessas horas não tem como. E em seguida, na hora que minha avó tava fazendo chá pra mim, pra tentar me acalmar, eu abri o celular novamente e procurei fotos que eu tinha com ele. E eu lembro de ficar olhando e chorando e perguntando o porquê. Eu me perguntava muito o porquê. Perguntava: Deus, por quê? Por que que tem que ser assim? Por quê? Por quê? O que que aconteceu? O que que eu fiz pra ser assim? E aquele ali foi o pior dia da minha vida, sem dúvidas. Eu nunca mais vou esquecer. E eu lembro que a minha mãe me ligou depois e eu não conseguia falar uma palavra. Eu só chorava, perguntava por quê. Falava: mãe, fala pra mim que é mentira. Mas ela acabou não falando isso. Não falando que era mentira. Depois eu lembro que eu me acalmei, fiquei deitada assim na cama e meus pais chegaram. Porque nesse período de tempo eles estavam na casa do meu avô. E foi lá, né, que ele faleceu. Ele faleceu em casa de infarto fulminante. E quando a minha mãe chegou, eu desabei. Fala bem verdade, eu desabei. E ela já chegou tentando me acalmar e eu não conseguia, né? Nessas horas não tem como se acalmar. Mas foi isso. No outro dia era o velório. Eu lembro de ter pedido muito pra minha mãe pra eu ir. Só que eu tinha 12 anos, né? Eu acho que ninguém quer levar uma criança, um pré-adolescente de 12 anos para um velório, para um lugar pesado. Então eu lembro que minha mãe não deixou eu ir. Fiquei bem chateada. E quando eles voltaram do velório, eu lembro que no corredor aqui de casa, eu tava saindo do quarto, meu pai chegando. Eu lembro de ter olhado pro meu pai e a gente se abraçou. E ficamos minutos e minutos abraçados, chorando muito. A minha avó paterna nem se fala, né? Ela tava em choque porque ele faleceu nos braços dela, onde eles moravam, na casa onde eles moravam. Então não tinha... Se eu estava em choque,
Eu que nem estava lá, que nem viu, que nem, sabe, que nada, ela tava mais em choque que eu. Então foi um momento bem complicado da minha vida, não só da minha vida como da minha família. Eu lembro de ter sido complicado pra minha bisavó também. Eu tenho uma bisavó, a mãe do meu avô, que já tá com 90 e poucos anos. Então imagina uma mãe saber que seu filho faleceu. É complicado, então foi bem complicado pra mim e pra minha família. É uma dor que não vai acabar de um dia pro outro, não vai acabar nunca, pra falar a verdade. Ninguém nunca vai esquecer. E eu tenho muito orgulho por ele ter sido meu avô, de Deus ter escolhido ele para ser meu avô, porque ele era incrível, ele era uma pessoa boa, apesar de qualquer mal que fizessem a ele, ele era uma pessoa boa. A nossa conexão nem se fala, só ele me entendia, só ele me aconselhava, ele era um professor, era um pai, era um avô, ele era tudo pra mim, pra falar bem a verdade, era tudo. E eu era extremamente apaixonada pelo meu avô, então acho que por isso que eu senti tanto. Eu acho que era uma conexão que nenhuma neta e nenhum avô tiveram ou vão ter, porque o que eu tinha com ele era coisa de outro mundo. Parecíamos que eu era filha dele. E meu avô, ele era guerreiro, sabe? Ele era muito inteligente, era guerreiro, era trabalhador. Então, só Deus sabe o quanto eu amava o meu avô. E depois disso, minha ficha não tinha caído. A minha ficha caiu depois de 1 ano, porque na minha cabeça eu sabia que ele tinha falecido, mas eu parecia que ele tinha ido viajar, sabe? Tinha ido viajar e que em breve ia voltar, um breve distante. Era isso que eu sentia. Sentia que um dia ele ia voltar, mas que ia demorar um pouco, mas que ia voltar. E no outro ano, em 2018, eu vi que ele não ia voltar, que ele não estava viajando, que não ia voltar. E foi quando a minha ficha caiu e foi uma loucura, foi uma mistura louca de sentimentos. Eu mudei completamente. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Eu comecei a ficar rebelde, pra falar a verdade. Todo mundo tem uma fase na adolescência e a minha fase foi essa. Eu comecei a não estar nem aí pra mais nada, sabe? Eu falei, cara, quer saber? Não tô nem aí. Se tiver que acontecer, vai acontecer e acabou. Eu estava assim. Eu não estava mais nem aí pra nada, pra minha vida, pra estudo, pra nada. Eu comecei a simplesmente tá nem aí pra escola, nem estudava direito, nem fazia prova direito. Eu estava nem aí. E isso tudo aconteceu, a minha ficha toda caiu no ano dos meus 15 anos, que era uma coisa que o meu avô sonhava muito com meus 15 anos. Eu lembro que a gente treinava valsa, que ele queria muito, ele sonhava muito com isso, ele falava muito. O meu avô era uma pessoa que sempre me apoiou, independente de qualquer coisa, ele sempre me apoiou. Ele queria que eu fizesse as coisas certas, do jeito que eu quisesse, mas que fosse certo. Então, ele me apoiava em tudo, completamente tudo. E eu nem queria tanto festa de 15 anos, mas o meu avô e a minha mãe queriam muito. E quando ele faleceu, eu pensei em cancelar, sim. Eu pensei em não querer mais, sim. Mas a minha mãe falou, Malu, pelo seu avô, ele queria muito isso, faça isso por ele. E foi exatamente o que eu fiz.
Na hora de falar lá na frente, agradecer a todos, eu lembro que eu fiz um texto pra ele. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei muita coisa. Fiz um texto em especial a ele. Pedi até pra colocarem a foto dele no telão, porque aquilo realmente foi pra ele. A gente sentia que ele estava ali. E como foi um ano onde eu não tava mais nem aí pra nada, no final você tem que ver a consequência, né? Tudo tem uma consequência. E a minha consequência foi que eu fiquei de dependência na escola. Dependência, pra quem não sabe, é quando você passa de ano, mas você reprova em alguma matéria. Então você vai para o outro ano fazendo prova do ano que passou. E foi o que aconteceu comigo. E foi extremamente difícil, porque eu fiquei muito mal, né? Eu acho que ninguém quer isso. Todo mundo quer passar na escola direto. E não foi o que aconteceu comigo. E eu ainda não tinha superado a perda do meu avô. Então foi um ano muito, muito difícil, 2017, 2018. E em 2019 eu achei que seria diferente. Eu achei que seria um ano onde eu já teria superado, já estaria bem, lembrando dele, mas que já estaria bem. E não foi o que aconteceu. Em 2019 eu descobri ansiedade, a minha ansiedade. Eu comecei a ter muitas crises de ansiedade porque a escola estava me sugando muito, os sentimentos que eu guardava estavam me sugando muito, tudo estava me sugando de uma forma que eu não conseguia me expressar, não conseguia falar o que eu estava sentindo, eu só sentia e guardava pra mim. Não conseguia falar com ninguém, pedir ajuda de ninguém. E nisso eu comecei a parar de sair, eu só ficava em casa. Fiquei bem mal. 2019 foi um ano mal também que eu fiquei. Eu acho que se eu deixasse mais um pouco, eu teria entrado numa depressão. Mas eu tentei correr atrás. A minha mãe viu que eu não estava bem, procurou uma psicóloga. Foi quando eu comecei a fazer terapia e foi algo que mudou a minha vida. Sem dúvidas alguma, mudou a minha vida, porque a terapia, ela te ajuda a saber os seus sentimentos, a entender o porquê você está sentindo aquilo e saber se expressar. Então foi algo que me ajudou muito. E em 2020, graças a Deus, tudo mudou. Além de ter a pandemia, eu consegui entender meus sentimentos, comecei a falar o que eu tava sentindo. Então foi algo que mudou a minha vida, a terapia. E desde que meu avô faleceu, e eu senti que eu precisava homenageá-lo, porque, querendo ou não, já vão fazer 5 anos agora, em fevereiro de 2022. E, querendo ou não, eu não lembro mais da voz, eu não lembro mais do abraço, eu não lembro mais do beijo, eu não lembro mais. Então, eu sentia que eu precisava homenageá-lo. Desde o dia que ele faleceu, eu precisava fazer alguma coisa. E eu resolvi fazer uma tatuagem pra ele e pra minha avó paterna, porque foi essencial na minha vida ter eles, porque eles me criaram, né? Então toda a minha infância eu lembro deles, tudo que eu fiz na minha vida eu lembro deles, vou lembrar pra sempre. Então eu decidi fazer tatuagem. Essa daqui é a data de nascimento do meu avô, que é 1/1/1954, o ano em que ele nasceu. Tá com plástico pra não inflamar, mas eu vou deixar uma foto aí na tela pra vocês. São 3 patinhas e um R. Pra quem não sabe, o nome da minha avó é Ricarda.
E as 3 patinhas porque ela gosta muito de gato. Então eu fiz em homenagem a ela. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de entender um pouquinho da minha relação com os meus avós, o porquê eu fiz a tatuagem. Eu tô muito, muito feliz, de verdade. Isso é uma grande homenagem a eles, então eu amei de verdade. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que tem vídeo novo toda segunda-feira, às 3 horas da tarde. E me siga em todas as redes sociais que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.